Apenas 72 horas antes de a segunda barricada se tornar a única fronteira entre sua existência e o esquecimento, Gabriel Rojas, um veterano de guerras há muito esquecidas, foi despertado bruscamente por uma perturbação acústica diferente de tudo que já havia imaginado. Não era um estrondo alto, nem um grito desesperado. Era um som sibilante, lento e metódico de arranhões, como garras sondando a integridade da madeira, buscando fraturas imperceptíveis ao olho humano. Gabriel permaneceu paralisado em sua cama, prendendo a respiração, ouvindo como alguma entidade do outro lado da soleira memorizava a planta de sua cabana. Logo depois, um segundo som de arranhão se juntou ao primeiro, seguido por um terceiro, criando uma sinfonia de ameaça. Quando o silêncio voltou a reinar na noite, Gabriel havia catalogado 7 padrões distintos de abrasão. Não era obra de uma fera nervosa, era obra de um esquadrão coordenado. Em sua mente, forjada na disciplina das patrulhas noturnas e em territórios hostis, a imagem cristalizou-se com uma clareza alarmante. Eles não eram animais, eram exploradores marcando rotas, cronometrando reações, memorizando pontos fracos. Com a chegada do amanhecer, as evidências ficaram claras. A porta de carvalho maciço exibia sulcos profundos, cirúrgicos e paralelos. Não eram cortes aleatórios fruto da fúria, mas incisões calculadas. Gabriel passou os dedos calejados sobre a madeira lacerada e sentiu um arrepio que transcendia a temperatura do ar. Os lobos não haviam tentado invadir, estavam apenas tomando notas. Foi naquele momento de revelação que ele compreendeu que uma simples cabana já não lhe bastava. Montanhas, Blue Ridge, Carolina do Norte, setembro de 1894. Gabriel fizera a peregrinação até lá, ansiando pelo silêncio que o período pós-guerra lhe negara. Uma década de serviço militar lhe incutira uma lição indelével. Ameaças letais raramente anunciam sua chegada com alarme. A guerra lhe ensinara uma verdade brutal e simples, uma defesa singular, estafadada ao colapso. A estratégia ressurgiu em sua consciência naquela manhã, enquanto examinava o portão arrombado. Não brotava do medo, mas da memória, evocando um antigo tratado sobre história militar romana, herdado de seu pai, repleto de diagramas de muralhas concêntricas, defesas escalonadas e anéis projetados não para deter o inimigo, mas para devorar seu recurso mais precioso, o tempo. Os romanos sabiam disso muito bem. Um obstáculo não impede um cerco, apenas o retarda. E cada segundo ganho vale mais uma batida do coração. "Que diabos você está construindo agora?" perguntou Samuel Crawford, da beira da cerca, observando com ceticismo Gabriel, enquanto ele cravava estacas no solo compactado pelo gelo. "Uma parede", respondeu Gabriel, sem se dignar a levantar os olhos do trabalho. "Uma parede?" Crawford soltou uma risada áspera. "Você já tem 4. Chamam-se paredes de cabana." Gabriel apertou a corda que marcava o perímetro de seu abrigo e passou para as inicial para ensinar. "Próxima coordenada. Essas protegem contra os elementos", declarou. "A outra vai manter todo o resto do lado de fora." O riso de Crawford provou ser um vírus contagioso. No armazém de suprimentos do assentamento, outros homens se juntaram ao coro de zombarias, balançando a cabeça em descrença. "O velho soldado está apavorado com lobos", proclamou Crawford em voz estrondosa. "Ele pretende construir um castelo para si mesmo." "Lobos não sitiam moradias", acrescentou Jacob Hendricks com a certeza de um ignorante. "Eles temem o fogo, a presença de humanos. Nenhum colono morreu por causa de lobos nessas terras em décadas." Gabriel optou por não debater. A experiência lhe ensinara que discutir com homens blindados em sua própria ignorância era um exercício tão fútil e exaustivo quanto repreender o vento. Em vez disso, continuou medindo, desenhando plantas e relembrando as marcas em sua porta cada vez que fechava os olhos. 7 lobos operando em sincronia. Algo fundamental. Havia sofrido uma mutação na essência das montanhas. Os cervos haviam abandonado suas rotas ancestrais.
Os coelhos haviam desaparecido semanas antes do esperado. Até os pássaros demonstravam um desconforto palpável, voando baixo e rápido, abandonando seus habituais voos planados e preguiçosos. A vida selvagem sabia disso, e Gabriel também. A escavação começou em 15 de setembro. 47 buracos, cada um com 1 metro de profundidade, formavam um círculo perfeito de 18 metros de diâmetro, com a cabana no centro. O solo congelado resistia a cada centímetro. O permafrost, compactado ao longo de gerações anteriores à sua existência, repelia cada golpe da picareta como se fosse granito vivo. Ao final do primeiro dia, suas mãos sangravam dentro das luvas de couro. 4 buracos concluídos, 43 restantes. Por que um formato circular? Perguntou Thomas Reed no terceiro dia, mantendo uma distância respeitosa. Reed era uma anomalia. Curioso, não zombeteiro. Cantos são vulnerabilidades estruturais, respondeu Gabriel entre suspiros e golpes. O vento os localiza e os inimigos também. Ele gesticulou para as estacas alinhadas. Um círculo não tem cantos. A força se dissipa e se espalha. Nada se concentra em um único ponto. Força de que tipo? Insistiu Reed. Está esperando um exército? Gabriel cravou sua picareta no chão congelado, sentindo a vibração subir por seus braços cansados e se concentrar em seus ombros. Estou esperando o inverno, declarou gravemente. E não será um inverno qualquer. Reed franziu a testa confuso. Esta cabana já resistiu a 6 invernos. Os invernos são imutáveis, respondeu Gabriel. As ameaças, no entanto, evoluem. Naquela noite, enquanto trancava a porta marcada, o som do vento nas árvores trouxe consigo algo mais. Por um instante, pensou ter distinguido uma frequência diferente. Não era um uivo, ainda não, mas uma presença paciente. E a certeza bélica lembrou-lhe que, quando o inimigo observa em silêncio, a ofensiva já começou. No 17º buraco, Gabriel Rojas começou a questionar a resistência do próprio corpo. A picareta atingiu a terra congelada e ricocheteou com um impacto agudo que percorreu seus braços, perfurando seus ombros como agulhas. A dor não era novidade, mas uma velha companheira, a mesma que o acompanhara em intermináveis marchas com uma mochila pesada e o estômago vazio. Mas desta vez não havia hierarquia, nem ordens, nem superiores à espera de resultado. Apenas ele, o frio cortante e um círculo incompleto traçado na neve. 17 buracos cavados, 30 declives. Ele se apoiou no cabo da ferramenta, exalando vapor, e examinou os arredores. A cabana erguia-se no centro do círculo como uma estrutura frágil, dolorosamente pequena diante da imensidão que a cercava. De sua posição, a floresta parecia encará-lo, não com hostilidade, mas com atenção predatória. Gabriel retomou a escavação. Cada golpe representava uma negociação brutal com a terra. Cada pá de terra arrancada era uma pequena vitória. O ritmo tornou-se mecânico. Levantar, bater, girar, limpar. Como tantas vezes em sua vida, sua sobrevivência dependia da repetição automática. Os vizinhos passavam, alguns parando por um instante, a maioria simplesmente seguia em frente. "Você ainda está cavando, soldado?" gritou alguém numa tarde cinzenta. "Espera encontrar ouro aí embaixo?" Risadas ecoaram no ar gélido. Gabriel não respondeu, nem sequer olhou para cima. O exército lhe ensinara um axioma fundamental: o ridículo não mata uma falta de preparo, sim. No 5º dia, Thomas Reed apareceu carregando uma xícara fumegante de café. "Não estou aqui para ajudar", esclareceu imediatamente. "Estou aqui apenas para observar." "Isso já é mais do que todos os outros estão fazendo", respondeu Gabriel, aceitando a xícara. Reed caminhou lentamente ao redor do perímetro demarcado, contando as estacas em um sussurro. 47, disse ele. "Esse é um número bem específico. Tudo o que importa é, e se você estiver errado..." Gabriel tomou um gole de café. Era forte, amargo e reconfortante. "Então eu aprenderei", declarou.
Mas prefiro cometer erros enquanto construo do que ter sucesso sem fazer nada. Reed não riu. Ficou parado por mais um tempo, observando Gabriel retomar seu trabalho, e então saiu sem dizer uma palavra. As mãos de Gabriel ficaram calejadas, bolhas estouraram e cicatrizaram sozinhas. A dor tornou-se parte da paisagem, tão onipresente quanto o vento ou o silêncio. À noite, o sono era escasso. Cada rangido da madeira o deixava em alerta. Cada som vindo da floresta parecia ter um propósito oculto. Certa manhã, ele descobriu pegadas circulando seu trabalho. Elas não se aproximavam da cabana. Seguiam o perímetro, uma volta completa. Depois outra, como se alguém estivesse memorizando as distâncias. 3 semanas depois, as covas estavam prontas. 47 buracos enormes na terra, formando um anel perfeito. Vistos de cima, pensou Gabriel, pareceriam os olhos vazios de uma criatura subterrânea fitando o céu plúmbeo do outono. Então, começou a próxima fase. A madeira em suas terras era insuficiente. Então ele se aventurou na floresta com uma serra de 2 homens operando-a sozinho. O trabalho era lento e repleto de perigos. Cada árvore derrubada caía com um estrondo semelhante a um tiro de canhão, quebrando o silêncio ancestral do lugar. Ele selecionou pinheiros retos e imponentes, sem curvas, ossos sólidos, para uma estrutura destinada a suportar não apenas peso, mas também pressão. Arrastou os troncos em um trenó improvisado, escorregando e ofegando na neve prematura. Ao final de cada dia, seu corpo estava coberto de resina, suor e exaustão, mas os troncos se acumulavam com uma constância implacável. Essa madeira dá para 3 casas, comentou Martha Briggs, certa tarde, materializando-se sem aviso prévio. Martha era velha, não idosa, mas ancestral. Pertencia àquela espécie de gente que já tinha visto invernos suficientes para não menosprezar o incomum. Não é para casas, respondeu Gabriel. É para o muro. Martha caminhou lentamente ao redor do círculo de buracos, apoiando-se em uma bengala retorcida. Alta, murmurou, e grossa. 8 pés, confirmou Gabriel, mas em alguns pontos estratégicos. Martha assentiu lenta e solenemente. Minha avó falava de um inverno como este. Gabriel parou o que estava fazendo. Que tipo de inverno? Um em que os animais parassem de se comportar como feras, respondeu ela, com o olhar distante. Um em que o frio não fosse o pior dos males. Olharam um para o outro em silêncio, aquele tipo de silêncio denso que dispensa explicações. Faça-o forte, disse Martha finalmente. Nem todos os perigos avisam. Quando os postes começaram a se erguer, o riso do assentamento cessou. 47 colunas de pinho fresco brotaram do chão, cravadas profundamente na terra e alinhadas com precisão marcial. 2,5 metros acima do solo, douradas contra a brancura nascente da neve. De dentro da cabana, Gabriel podia vê-las em todas as direções. Ainda não eram uma parede, mas eram uma promessa. Novembro trouxe as tábuas horizontais. Gabriel passava dias inteiros no fosso, usando a serra manual para transformar toras em tábuas. O trabalho era infernal. A lâmina subia e descia, e cada corte parecia roubar anos de sua vida. Mas as tábuas aumentavam em número, empilhadas com ordem obsessiva. Ele começou a pregar a partir do leste, avançando como o ponteiro de um relógio titânico. Algumas seções eram deliberadamente mais altas do que outras, evitando qualquer uniformidade. Por que essa irregularidade? Perguntou Reed durante uma de suas visitas. O vento detesta a irregularidade, explicou Gabriel. Ele fica confuso, perde impulso. Você pensa de forma bem diferente. Eu penso em sobreviver, corrigiu Gabriel. Não só neste inverno, mas em todos os que virão. No final de novembro, a paliçada cercava metade da cabana. O resto eram apenas postes nus recortados contra um céu cada vez mais sombrio. A vida selvagem havia desaparecido completamente e à noite uivos começaram a ser ouvidos no meio da mata fechada. Ainda não perto, mas o suficiente para confirmar o que Gabriel já sabia. O tempo estava se esgotando. Dezembro chegou sem aviso. Não com a lentidão habitual das primeiras geadas, nem com a cortesia dos dias cinzentos que preparam o corpo para o frio intenso. Veio como uma ordem militar, como uma porta reforçada que se fecha com estrondo. Em uma única noite,
Adilmuntius. Temperatura despencou para além de qualquer coisa que Gabriel se lembrasse de ter experimentado, mesmo durante seus dias em campanhas militares. O ar queimava seus pulmões e a muralha ainda estava incompleta. O semicírculo de madeira protegia o norte e o leste, onde o vento costumava açoitar com a maior ferocidade, mas o sul e o oeste permaneciam abertos, exibindo os postes como as costelas expostas de um esqueleto gigante. Gabriel tinha consciência disso. Sentia isso cada vez que olhava para o céu, cada vez que a floresta mergulhava em uma quietude antinatural. Aumentou suas horas de trabalho. Desde antes do amanhecer até a luz se extinguir completamente, martelava tábuas com os dedos dormentes, respirando através de um cachecol rígido de gelo. O martelo soava diferente no frio, mais seco, mais quebradiço. Cada golpe era um desafio direto ao inverno que avançava. Certa tarde, Samuel Crawford reapareceu. Desta vez, não havia risos. "Perdi as galinhas", disse ele sem rodeios. "3 em uma noite." Gabriel abaixou o martelo. "Como elas entraram?" "Por baixo", respondeu Crawford. "Elas cavaram. Nunca vi nada igual." Gabriel não sorriu. Não proferiu o "eu te avisei" que pairava no ar. "Encontrou alguma marca?" perguntou. Crawford assentiu lentamente, o rosto pálido. "Ordenadas", disse ele, como se soubessem exatamente onde cavar. Naquela noite, Gabriel ouviu os uivos mais perto do que nunca. Não eram chamados dispersos, eram comunicações. Uma voz começava, outra respondia. Uma terceira se juntava ao coro, coordenação tática. Ele escalou a parte mais alta do muro inacabado e espiou a mata. Olhos, reflexos fugazes entre as árvores. Não se moviam aleatoriamente, circulavam a posição. O primeiro ataque não foi diretamente contra a cabana, foi contra o próprio tempo. O vento mudou de direção e começou a empurrar a neve contra o perímetro externo, acumulando-a exatamente onde a parede ainda não estava completa. Gabriel compreendeu o perigo imediatamente. A neve não apenas enterrava as coisas, criava rampas, caminhos de acesso. Trabalhou a noite toda cortando tábuas sem medir, pregando sem alinhamento, construindo com a urgência frenética de alguém que sabe que a margem de erro evaporou. Ao amanhecer, a parede estava fechada, imperfeita, irregular, mas selada. Em 8 de dezembro, pregou a última tábua. O círculo estava completo. Encostou-se à porta reforçada, respirando pesadamente, contemplando seu trabalho. A parede erguia-se ao redor da cabana como um anel protetor, com alturas irregulares, pequenas aberturas quadradas para observação e uma porta dupla que podia ser trancada por dentro. Dentro do perímetro, deixara um pátio compacto, lenha empilhada contra a parede interna e suprimentos enterrados, carne salgada, vegetais secos, água protegida do gelo. Aquilo não era uma casa, era uma posição defensiva. A tempestade chegou 4 dias depois. Não foi anunciada por nuvens escuras ou uma queda gradual na pressão barométrica. Num instante, o mundo estava cinzento e imóvel. No seguinte, era um caos branco e ensurdecedor. O vento chicoteava com tanta força que empurrou Gabriel contra a madeira, roubando-lhe o fôlego. A neve invadiu sua boca, seus olhos, cada dobra de suas roupas. Tateando como um cego, ele encontrou a parede e a seguiu até a porta da cabana, refugiando-se lá dentro. A estrutura rangia como um navio no mar. O fogo tremeluzia na lareira. As vigas gemiam sob a pressão. A neve subiu rapidamente, rápido demais. Gabriel observou as janelas escurecerem centímetro por centímetro. À meia-noite, a neve alcançou o parapeito da janela. Ao amanhecer, já o havia ultrapassado. No segundo dia, a cabana estava soterrada, mas a parede resistiu. O vento, em vez de atingir a habitação diretamente, bateu com força no perímetro externo, fraturando, torcendo e perdendo seu poder destrutivo. A neve acumulou-se fora do círculo, formando dunas brancas, enquanto o pátio interno permaneceu surpreendentemente limpo. Na noite do terceiro dia, os lobos chegaram. Gabriel os ouviu antes de vê-los. Uivos cortando o rugido do vendaval, não de um só, mas de uma multidão. Ele subiu até o ponto de observação mais alto, lutando contra as rajadas de vento, e contemplou o abismo branco. Havia mais do que ele podia contar.
olhos brilhando como brasas frias, corpos se movendo com disciplina militar. Alguns testavam a base da muralha, outros observavam, outros descansavam, não atacavam às cegas, estavam estudando a estrutura. Um lobo cinzento, colossal, aproximou-se diretamente de onde Gabriel observava. Caminhou ao longo do perímetro, farejando a neve, marcando mentalmente cada seção. Deu uma volta completa, depois outra, parou e começou a cavar. Os outros se juntaram a ele instantaneamente. Não aleatoriamente, todos se concentraram no mesmo ponto geográfico. Gabriel desceu correndo, pegou o martelo, os pregos e as tábuas sobressalentes. O túnel crescia rapidamente, a terra voava. Havia muitos deles, muitos mesmo. Ele começou a pregar tábuas na parte interna, criando uma segunda parede logo atrás da primeira. Os lobos ouviram o som, uivaram e cavaram com ainda mais frenesi. Era uma corrida agonizante. Martelo contra garras, madeira contra desespero. Cada tábua pregada era um segundo de vida ganho. Cada pá de neve removida pelos lobos era tempo perdido. O vento uivava lá em cima. Quando a luz do dia finalmente penetrou fracamente na tempestade, o túnel havia avançado quase 2 metros, insuficiente para atravessá-lo. Os lobos recuaram para a floresta por hora. Gabriel encheu o túnel com pedras e terra congelada até que seus braços pararam de responder aos seus comandos mentais. Ele sabia a verdade com absoluta clareza. Aquilo não tinha sido um ataque, mas sim um ensaio. E a guerra estava apenas começando. A tempestade não deu trégua ao amanhecer. O 4º dia chegou com o mesmo céu branco opressivo, o mesmo vento que não soprava em rajadas, mas empurrava implacavelmente, como uma mão titânica pressionando o mundo em direção ao abismo. Gabriel Rojas acordou com os músculos rígidos, a garganta seca e a certeza de que o tempo deixara de ser medido em horas e agora era medido em pura resistência. Os lobos retornaram ao anoitecer, não com fúria cega, mas com método científico. Primeiro um, depois 2, depois vários, simultaneamente. Testaram diferentes pontos da paliçada, raspando a madeira, cavando na neve, empurrando com o peso de seus corpos. Gabriel se movia de uma seção para outra, reforçando, martelando, escutando. Dormia em intervalos de 2 horas, com seu martelo sempre ao alcance. Na segunda noite, coordenaram ataques em 2 locais simultâneos. Na terceira, em 3. Não foi por acaso. Estavam aprendendo seu ritmo, cronometrando sua resposta, tentando dividir suas forças e forçá-lo a cometer um erro fatal. Era uma tática que Gabriel conhecia muito bem. Como nós, murmurou ele roucamente, exatamente como faríamos. No 5º dia, o frio atingiu níveis para os quais o corpo humano não foi projetado, 40 graus abaixo de zero. A lenha queimava vorazmente, apenas para manter o ar respirável. O metal queimava sua pele ao contato. Sua respiração congelava em sua barba. E ainda assim, os lobos não pararam. Na noite do 7º dia, mudaram de tática. Em vez de cavar, usaram a neve acumulada contra a parede externa como rampa. Gabriel os observou tentar pular, um após o outro, em direção às seções mais baixas da parede. Seus corpos atingiam a madeira com um baque surdo e nauseante. Caíam, sacudiam-se e tentavam novamente. Gabriel respondeu elevando essas seções, pregando tábuas adicionais, enquanto o vento arrancava lágrimas geladas de seus olhos. Um dos lobos conseguiu enfiar a cabeça por cima da borda recém-erguida. Seus olhares se encontraram por uma eternidade. Não havia fúria animal naquele olhar, havia cálculo racional. No 9º dia, Gabriel abriu a caixa de pregos e a encontrou vazia. Sentou-se no chão da cabana, com o martelo inerte na mão, e pela primeira vez, desde o início do pesadelo, sentiu o peso do verdadeiro medo. Não o medo que alerta e aguça os sentidos, mas aquele que paralisa a alma. Lá fora, os lobos haviam encontrado outra brecha. Uma tábua ligeiramente deformada pela umidade, uma pequena fresta, mas suficiente. Então, a memória trouxe à tona as armadilhas. Os equipamentos de caça de seu pai, guardados por anos, enferrujados, mas funcionais. Armadilhas de aço com garras serrilhadas. Ele nunca as usara. Sempre as considerara instrumentos de crueldade desnecessária. Naquela noite, abandonou o julgamento moral.
Trabalhou à luz bruxuleante de uma vela, com os dedos dormentes, preparando 12 armadilhas. Colocou-as estrategicamente dentro do perímetro, escondidas sob finas camadas de neve, precisamente onde os lobos haviam atacado com mais persistência. Quando retornaram, as armadilhas haviam cumprido seu propósito. 3 gatilhos. Os sons eram horríveis, uivos de pura dor, o estalo do metal se fechando, a neve manchada de sangue e escuro. Mas isso não era o mais aterrorizante. O pior era que os outros não fugiram apavorados. Tentaram libertar os que estavam presos. Gabriel observava do alto do muro, com o estômago embrulhado, enquanto os lobos cavavam ao redor dos corpos dos companheiros caídos. Roíam as correntes, coordenavam seus esforços para puxá-las, não abandonaram os seus. Adaptaram-se às adversidades. Ao amanhecer, recuaram, deixando para trás 3 corpos sem vida e vários feridos. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que os uivos. Não retornaram por 2 dias. Quando voltaram, evitaram meticulosamente todas as armadilhas. Haviam aprendido a lição, mas seu número havia diminuído. No 11º dia, o vento parou, não gradualmente, mas repentinamente, como se alguém tivesse fechado uma válvula. Gabriel acordou com um silêncio tão profundo que lhe causava dor de ouvido. Saiu para o quintal e contemplou o céu azul pela primeira vez em quase 2 semanas. O mundo havia mudado. A neve cobria tudo, com 5 metros de profundidade em alguns lugares. Os telhados das casas mal eram visíveis, ilhas perdidas em um oceano branco. Das 12 construções do assentamento, apenas 3 se destacavam. O muro de Gabriel erguia-se acima dos montes de neve, dourado e desafiador contra o branco infinito. Os lobos haviam partido. Ele encontrou seus rastros seguindo para o norte, uma retirada ordenada. O cerco havia terminado. Não houve comemoração. Calçou suas raquetes de neve e começou a caminhar em direção às casas vizinhas. O resgate durou 4 dias exaustivos. Crawford sobreviveu por um milagre, queimando seus próprios móveis para não morrer congelado. Sua esposa e filhos também sobreviveram. Outros não tiveram a mesma sorte. Cabanas vazias, portas arrombadas, fendas profundas na madeira do interior, manchas escuras e congeladas no chão, cenas idênticas às histórias de horror que Marta contara. Quando a comunidade sobrevivente se reuniu no quintal de Gabriel, o único espaço livre da neve, ninguém riu. "Vocês nos salvaram", disse Marta, com a voz embargada. Gabriel balançou a cabeça, o olhar fixo no horizonte. "Não", respondeu. "O preparo nos salvou." E pela primeira vez, ninguém ousou contestar. A primavera não chegou imediatamente. Depois que o vento cessou e o céu voltou a ficar azul, o frio persistiu como um aviso tardio, agarrando-se à terra, lembrando a todos que a grande nevasca de 1894 não havia terminado simplesmente porque o silêncio havia retornado. Todas as manhãs, Gabriel Rojas caminhava dentro de sua muralha, inspecionando a madeira, tocando os pregos, ouvindo como o vento se comportava de maneira diferente dentro do círculo protegido. Ele havia sobrevivido, mas a sobrevivência não era o fim. Era o começo. Os primeiros dias após o cerco foram uma busca macabra. Gabriel e os poucos vizinhos que conseguiam andar vasculharam o assentamento, cavando, chamando por nomes, abrindo à força portas congeladas. Encontraram 6 famílias vivas. 4 haviam desaparecido. Martha Briggs foi uma das sobreviventes. Ela insistiu que seu neto construísse paredes duplas, uma dentro da outra, sem entender completamente o porquê. Agora ela sabia. "Minha avó dizia que as paredes não eram para impedir os lobos", confidenciou ela a Gabriel, enquanto contemplavam o horizonte coberto de neve. "Eram para ganhar tempo." As semanas seguintes trouxeram visitantes inesperados, caçadores, topógrafos, cientistas universitários. Queriam ver a muralha, medi-la, desenhá-la, entender por que ela funcionara quando tudo mais falhara miseravelmente. Falavam sobre comportamento coletivo, adaptação extrema, matilhas aprendendo sob pressão evolutiva. Usavam palavras longas e técnicas para descrever algo que Gabriel sempre entendera instintivamente.
Quando a sobrevivência está em jogo, todo ser vivo aprende. A matilha foi rastreada em março. 27 lobos no total, a maior concentração já registrada na região. Relatos circularam. Histórias se multiplicaram. Alguns exageravam os fatos, outros os minimizavam. Gabriel não corrigiu ninguém. As muralhas falavam por si mesmas. Com o degelo, a verdadeira magnitude do desastre foi revelada. Comunidades inteiras desapareceram sob a neve. Estradas foram apagadas do mapa. A antiga cartografia tornou-se inútil. O assentamento nunca mais foi o mesmo, mas também nunca mais foi ingênuo. O riso zombeteiro silenciou para sempre. Naquele verão, Gabriel dedicou-se ao ensino. Ele não cobrava, nunca cobrara. Mostrava como medir um círculo defensivo, como variar as alturas para confundir o vento, como criar pontos de vantagem, como pensar além do óbvio e do imediato. Alguns ouviam com atenção reverente, outros não. Mas aqueles que ouviam construíam de forma diferente, construíam melhor. Em 1897, Gabriel casou-se com a neta de Marta, uma mulher que não precisava de explicações sobre por que alguém escolheria um caminho mais árduo, se esse caminho significasse viver mais um dia. Construíram sua casa dentro do círculo original, reforçando-o e expandindo-o. Ao longo dos anos, acrescentaram um segundo anel concêntrico e depois um terceiro. Visto de cima, o lugar lembrava um alvo gigante. Círculos dentro de círculos, defesas dentro de defesas. Nunca mais houve ataques. Mas todos os invernos, quando a neve começava a cair e o vento mudava de direção, Gabriel caminhava pelas muralhas ao amanhecer, tocando a madeira, escutando, não por medo, mas por profundo respeito. Décadas depois, quando o local se tornou um marco histórico, os visitantes passeavam pelo perímetro reconstruído, lendo placas de bronze que explicavam os princípios da engenharia e arquitetura defensiva. Muitos sorriam com condescendência, pensando que tudo pertencia a um passado exagerado, impossível de replicar nos tempos modernos. Outros não. Alguns notavam como o vento milagrosamente se acalmava dentro do círculo, como o frio parecia menos rigoroso, como o projeto não lutava contra a natureza, mas, sim, a desviava com elegância. Esses eram os que entendiam. A história de Gabriel Rojas não era a de um homem de força incomparável, nem a de um herói que conquistou a natureza em combate singular. Era a de alguém que ouviu quando o mundo dava sinais sutis, que aceitou que a normalidade poderia deixar de existir num instante e que decidiu se preparar para o pior sem esperar aplausos ou reconhecimento. A lição foi gravada na madeira e nos pregos, em paredes irregulares que salvaram vidas quando tudo mais falhou. A sobrevivência não pertence aos mais fortes, pertence sem dúvida àqueles que estão preparados.